Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Paulo Edmundo Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Terra de Areia. É uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. A leitura será conforme se encontra na Nova Tradução na linguagem de hoje. Dividiremos este capítulo 6 de Lucas em duas partes. A parte inicial, composta pelos 19 primeiros versículos, encontramos tópicos referentes ao embate de Jesus com os escribas e fariseus e a escolha e chamado dos seus discípulos. É interessante observar que não existe por parte de Lucas uma preocupação cronológica com os fatos. Os relatos que ele expõe descrevem a religiosidade exterior, artificial e estéril dos fariseus, totalmente inversa aos ensinamentos que o mestre estava dando aos seus discípulos. Nos primeiros 5 versículos, Jesus aborda a questão do sábado, como lemos. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e seus discípulos estão passando por uma plantação de trigo num dia de sábado. Na medida em que caminhavam, os discípulos colhiam espigas, debulhavam e comiam. Isso foi motivo para que os fariseus os criticassem. Eles estavam fazendo algo proibido pela lei: colher espigas em dia de sábado. Na visão deles, a fome é um fato menor que não justificaria a quebra da lei. Os fariseus viam a lei apenas na forma como a liam. Eles não conseguiam entender o seu espírito. Os ensinamentos de Jesus visavam exatamente conduzir a prática da lei ou a prática do amor. Jesus era a expressão máxima do amor divino. A lei do sábado havia sido criada dentro do grande propósito de salvação, que culminaria em Jesus. É por esta razão que nós vemos ao final do texto Jesus dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lucas continua com mais um episódio independente da cronologia. Vejamos. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobediência à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a você, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão.
O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Conforme o costume, Jesus, num sábado, foi com seus discípulos a uma sinagoga. Lucas descreve que estava ali na sinagoga um homem com a mão ressequida. E dá o detalhe de que se tratava da mão direita, pelo menos para os destros, é a mão mais importante nas suas atividades. Este relato de cura é uma resposta ao questionamento dos fariseus no versículo 2. Jesus está respondendo que o amor é o verdadeiro cumprimento da lei do sábado e de toda a vontade de Deus. A proposição de Jesus visava salvar vidas. A dos fariseus visava destruir vidas. E para isso, valiam-se até mesmo da própria palavra de Deus. No versículo 10, ele descreve o momento da cura. Jesus não fez nada. Ele simplesmente mandou que o homem estendesse a mão e a mão já estava curada. Ele não tocou, ele não deu ordens para que a mão ficasse curada. Os fariseus não poderiam acusá-lo de ter feito algo errado em dia de sábado. Por sua vez, eles ficaram furiosos e discutiam o que fazer com Jesus. Na sequência, os versículos 12 a 16, novamente Lucas não tem uma pretensão de estabelecer exatamente o tempo exato em que aconteceu a escolha dos 12 discípulos. Mas ele aponta para o ato religioso de orar a Deus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Conforme o versículo 13, estava Jesus com um grupo de pessoas, dentre as quais ele escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Relembrando os 12 patriarcas de Israel, ou as 12 tribos do Antigo Testamento, podemos perguntar por que ele escolheu exatamente estes e não outros? Uma resposta adequada é: a escolha se dá segundo a graça e sabedoria divina, e não por algum mérito por parte destes que foram chamados. Podemos observar que a relação dos 12 discípulos começa com Pedro e termina com Judas, o traidor. Na sequência, nós vamos ler a respeito da cura de muitos enfermos. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Enquanto que no capítulo 5, versículo 17, nós vemos que escribas e fariseus se aproximaram de Jesus para atacá-lo com seus propósitos hostis, nós aqui temos uma multidão de pessoas simples das regiões vizinhas de Jerusalém, pagãos que eram de Tiro e de Sidom. A vinda dessas pessoas tinha um propósito diferente da dos escribas e fariseus.
Eles, na verdade, queriam ouvir Jesus e terem curadas as suas enfermidades, diferentes dos arrogantes escribas e fariseus. Este é o cenário para a segunda parte do capítulo 6. Neste capítulo, Lucas descreve a nova vida, quando se passa a tomar parte no reino de Deus. Totalmente inversa àquela vida que era ostentada e apregoada pelos fingidos fariseus. Leiamos, pois, o texto bíblico que segue. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os seus profetas. Estas bem-aventuranças dirigem-se aos discípulos. Um comentarista bíblico diz que as bem-aventuranças soam sempre, sempre de novo, quais sinos dos céus, para dentro deste mundo infeliz, do alto da catedral do reino, convidando a todos os homens a entrar. No versículo 20, Jesus chama de bem-aventurados os pobres. A expressão corretamente traduzida seria miseravelmente pobres ou tristemente pobres. Nesta miséria não se tem nada a trazer para Deus. É a condição de quem está verdadeiramente arrependido para se aproximar de Deus. Esses 12 apóstolos tinham evidências especiais de entrega, de seguir e olhar unicamente para Jesus e receber ajuda apenas dele. É uma condição espiritual. O reino de Deus está centrado no Rei, Jesus Cristo, e no poder da graça, força e glória que emanam dele. Na sequência, podemos dizer que a primeira bem-aventurança ela é completa. Ter o reino de Deus é ter tudo. Tudo o que as outras bem-aventuranças contêm. Não existe nada além ou acima do reino. Diariamente choramos por perdão e Deus diariamente perdoa os nossos pecados. Somos abençoados exatamente porque nossa fome continua. Quando cessa a fome, cessam as bênçãos. O verbo usado dá a ideia de ser farto com grande abundância. O choro e a alegria são situações extremas. A presença do Senhor, do seu reino, muda radicalmente as coisas. A sincera tristeza do pecador arrependido é substituída pela abençoada alegria proporcionada pelo Senhor. Nada torna o coração contrito mais alegre do que a absolvição do Senhor. Nesta condição de sermos membros do reino de Deus, advém dificuldades para a vida, por causa do Filho do Homem. Por crermos nele, o Deus homem, o Messias, por o confessar, por pregar o seu evangelho, por caminhar pelos seus caminhos como seus discípulos. Ao invés de chorar e lamentar quando estas coisas acontecem, temos que tê-las como exatamente a razão para se sentir abençoado com isso. Feridas e dores são medalhas de honra que atestam que pertencemos a Cristo e não ao mundo. Seguem as bem-aventuranças o inverso delas. O resultado é o juízo de Deus.
Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Ser rico é achar que tem tudo e não ter o reino de Deus. Isto é o mesmo que não ter nada. Podemos aqui lembrar a história do rico e de Lázaro. Os pobres foram descritos como aqueles que têm fome. Assim como agora os ricos, como aqueles que estão fartos, estão satisfeitos com todas as coisas terrenas, as quais prenderam o seu coração. Estes vão lamentar e chorar quando então já será tarde. No versículo 25, Jesus faz referência aos antepassados dessas pessoas que receberam os falsos profetas, os quais inventavam a sua própria mensagem e falavam aquilo que os ouvidos queriam ouvir. Esses falsos profetas receberam o favor de todos, enquanto que os verdadeiros profetas eram perseguidos e mortos. Este sermão de Jesus tem aqui a sua primeira parte. Na segunda parte do sermão, Jesus passa a falar dos frutos do verdadeiro arrependimento daqueles que estão dentro do reino de Deus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Assim como a primeira bem-aventurança engloba todas as demais, o primeiro ai é básico para os demais, assim também o amor aos inimigos contém tudo. Os três tópicos que seguem desdobram esta requisição fundamental do amor: tratar bem os inimigos, abençoar e orar por eles, são coisas essenciais do exercício do amor. É este o padrão que Jesus coloca para os seus seguidores: o amor até mesmo aos inimigos. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês.
Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Para se poder guiar alguém outro, é indispensável que enxerguemos. Nada é pior do que alguém pensar que enxerga, quando na realidade é cego. E quando, em sua ilusão, se acha em condições de guiar a outros, aos quais ele próprio considera cego. Este era o erro fundamental dos escribas e fariseus. Eles, na verdade, preferiam as trevas ao invés da luz, conforme lemos em João, capítulo 3, versículo 19. E o resultado disto é fatal. No versículo 40, Jesus diz que o assemelhar-se ao Mestre, não em conhecimento, mas em caráter e espírito. Em todo esse seu sermão, o propósito de Jesus é imbuir os seus discípulos com o seu próprio espírito, com seus próprios princípios. Tornar-se como o Mestre Jesus é apenas um alvo a ser seguido, mas que nunca será atingido. O sentido é que cada um deve limpar a sua própria visão com a verdade de Deus, para depois ter condições de ajudar o próximo na sua percepção da verdade. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que ela tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. No texto paralelo de Mateus, esta passagem está relacionada com os falsos profetas, e aqui com os cegos, arrogantes que têm os olhos tapados. Todas as colocações são claras e óbvias, que até mesmo uma criança pode entender. Pelos frutos se conhece a árvore. Isto se aplica tanto às questões espirituais quanto à moralidade. Apenas uma boa pessoa pode tirar do bom tesouro do seu coração o bem, em palavras, atitudes e influências. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem
e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. As bases estão no coração. O que Jesus está apontando não são questões exteriores, como atender a certos requisitos ou obedecer a regulamentos. Isso acontece em nós quando a palavra de Deus age, nos levando ao arrependimento e à fé no Evangelho. Somente quando nós praticamos o que Jesus diz, com a sua graça e ajuda, ele se torna realmente Senhor em nossa vida. E nós passamos a ser verdadeiramente seus discípulos, ou árvores boas, produzindo bons frutos. No versículo 48, a rocha sobre a qual a casa está construída é a palavra de Jesus. A rocha recebe todos os créditos por salvar aquela casa. Não há nada na casa que possa ser tão bom que a mantenha de pé, a não ser a sua base, que é Jesus. Toda outra base, que não seja a rocha, é, na verdade, areia movediça. Ótimo, estamos concluindo este programa, mas não perca a próxima edição. Irá continuar com o texto de Lucas, capítulo 7. Assista a este e a outros programas no Facebook, www.facebook.com/Rádio e no youtube.com/Rádio CPT. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.